Triste, sabe por quê? Porque o que vai acontecer é muito simples. Como nós não temos capacidade de seguir a liderança ou organizar a direita para que ela fique unida, quando aparece um cara como o Temer para falar o que está falando, simplesmente eles vão ganhar. E sabe o que eles dirão? Que eles foram civilizadores da sociedade brasileira. Esse é o argumento. Eles não falam isso. Da mesma forma que o Stalin, eu vi indivíduos fazendo cálculo de mortes do Stalin, dizendo assim, poderia ter sido mais. Que acontece. Não é só no Brasil que acontece isso. Não, uma alegria. Parece repórter sabe repórter do coisa do futebol, esporte, acabou o jogo. Você está feliz com o resultado? Não, estou devastado. Ana, na questão não é nem ser triste, sabe por quê? Porque o que vai acontecer é muito simples. Como nós não temos capacidade de seguir a liderança ou organizar a direita para que ela fique unida, quando aparece um cara como o Temer para falar o que está falando, simplesmente eles vão ganhar. E sabe o que eles dirão? Que eles foram civilizadores da sociedade brasileira. Esse é o argumento. Eles não falam isso. Da mesma forma que o Stalin, eu vi indivíduos fazendo cálculo de mortes do Stalin, dizendo assim, poderia ter sido mais. Porque o que ele estava fazendo é tirando a Rússia do século XVI para colocar no século XX. A justificativa é de, então valem 20 milhões de mortos, que foi o que o Stalin matou, supostamente num cálculo baixo. É tipo um efeito Mas colateral. é o que eles vão falar. Eles vão falar assim, nós fomos os civilizadores, foi necessário ter matado o Clesão. Eles têm apoio de todo canto, Ana Paula. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso aqui, Ana Paula. Que é tá? isso? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Nossa. Que faz parte da Organização dos Estados Americanos, divulgou seu relatório anual sobre liberdade de expressão, ignorando casos graves de censura no Brasil, e em especial as decisões do MSTF contra a direita. Por outro lado, o documento assinado pelo Pedro Vaca, com aqueles seus cabelos, olha que cabelo nojento, dedica espaço, olha, deve ser o sebo puro, né? Projeto de Jean Willis, né? Reservou um espaço para criticar o deputado Nicolas Ferreira pela peruca que ele usou em plenário. Isso é uma coisa de cabelo, para mim isso é um duelo de cabelo, tá? A OEA, né, o Pedro Vaca, chegou a mencionar algumas medidas do MSTF contra as plataformas digitais, como o bloqueio do X, mas trata o tema sem condenação explícita a essas ações. Vale destacar que esse relatório ainda não é o documento previsto sobre o caso da liberdade de expressão no Brasil, que será baseado nas audiências feitas pela comissão em fevereiro, em loco. Você põe em loco, Alemão? Ninguém sabe que é em loco. Com diversas autoridades, meios de comunicação e alvos da censura do judiciário. E Ana Paula, o que você acha aí de dizer a mise-en-bouche? Olha, a gente fica até sem palavras, né? Porque você fica aguardando um relatório da OEA sobre liberdade de expressão. E ele, não é o relatório final ainda, ele desconsidera todas as atrocidades que nós estamos vendo no Brasil cometidas pelo Supremo Tribunal Federal contra a liberdade de expressão, em especial nas redes sociais, na internet, e vem falar desse episódio pontual envolvendo o deputado Nicolas Ferreira, onde ele estava falando... Eu acho que é um problema de cabelo. Eu acho que é mais um problema de cabelo. E apaixonou. E ele estava falando da tribuna. O parlamento é de parlar. Exatamente. Você veja que merda, né? Pave, com todo imunidade parlamentar no mundo inteiro. Ele vai falar justamente de um parlamentar na tribuna do parlamento. Em que o deputado usou de um artifício para chamar atenção para o que ele estava falando ali. Ana, tá? Ana, aqui, pelo menos eu me lembro que nós falamos. Eu lembro que o Pavinato falou, eu falei. Os demais eu não lembro, peço desculpa. Eu tinha esperança. Tá? Eu não tinha esperança. Porque era uma questão de análise estrutural do problema. E tem mais um dado. E falou estrutural é de esquerda. Não, a questão não é questão de falar de estrutural de esquerda, não. A questão era muito simples. Nós sabíamos que isso não ia dar Coronel, nada. o senhor sente o racismo estrutural? Porra, Pavinato. Não. Graças a Deus, não. Não, por favor, Coronel, vá lá.
Não tem. Não, Sim. essa situação... Não. Na realidade, existe o racismo, mas ele é Era uma pessoal, piada, né? Mas, ó, Algumas pessoas era uma idiotas, piada né? transformada em clima de velório. Vamos rezar uma salve, rainha. Trouxe seu terço de azeviche? Vamos puxar agora, porque vamos fazer a missa de 7º dia desta piada agora. Qual piada? Você falou estrutural, eu falei, é estrutural de esquerda, o senhor é de racismo estrutural? É uma piada Mas eu não rápida. peguei a piada. E aí? Vamos, salve, rainha. Alguém quer peidar? Não, Pavinato, eu só fiquei com uma dúvida seguinte, pra que esse relatório, então, se não é o definitivo, que é o verdadeiro, que é o que se refere a fevereiro, Pra que que refere fazer? ao Brasil? Exato, mas Pra que isso? Esse for Porque eles geral. são obrigados a fazer. Isso. Anualmente Geral. eles são obrigados a fazer. Essa é a questão. Esse é o geral. Aí falta agora Mas o agora, em específico, maio? né? Todo ano eles fazem. Em maio, mas você assim, concorda do que- ano? Sim. Vamos aqui, Mas é do ano hipoteticamente, imaginar que ele viu um monte de coisa errada no Brasil, não sei como ele encontrou Aí ele vai coisa falar errada a peruca do Nico. Ele vai colocar isso no novo relatório, sendo que o geral não falou nada sobre isso? É um negócio meio de maluco. Tem um novo relatório, né? Mas o mais importante é que ele conversou com o ministro Barroso e o ministro Barroso falou que no Brasil tudo é transparente. Ah, então tá bom. É, igual a viagem dele lá. Igual a viagem dele lá pra falar com gente que tem O caso. problema ele cita a AGU moral. e não te entrevista, por exemplo. Isso é algo que tem que ser mas trazido. eu quero Porque falar. não, mas a questão não é se quer ou não quer. A questão é, se a gente quer que ele seja sério. Já dizia o Cartola, ele tinha que queixo-me ter- as ele vacas, tinha- mais que bobagem, as vacas não falam. Mas a questão é que eles tinham, se ele tinha que fazer uma coisa séria, ele teria que ter, porque você é o primeiro caso daquela porcaria que ele citou no relatório. Ele citou. A PNDD? Sim. Se ele citou, então o primeiro caso tinha que ser entrevistado. Eu ouvi o pessoal da Gazeta do Povo, eu ouvi o pessoal daqui. Sim. Ele veio para cá, pelo menos, para fazer reuniões e saber o que eu foi sou feito. estrela, eu sou estrela. A Eu tô questão, indisponível, Pavinato, eu sou é estrela. outra. A questão é outra, tá? Por exemplo, nós sabíamos, você tinha esperança. Eu lembro que aqui nós falamos que não ia dar esperança nenhuma. Até quando o Marcel Van Hatten solicitou a gravação. E eles não autorizaram a gravação, o Marcel Van Hatten peitou e disse: a última vez que nós fizemos uma reunião com vocês lá nos Estados Unidos, simplesmente tudo aquilo que vocês falaram, vocês não cumpriram. E depois vieram dizer que nós não tínhamos prova. Então nós queremos gravar para mostrar o que está sendo feito aqui. Então já se sabia que ele não ia fazer isso. O relatório é anual. Ele vai fazer um pontual sobre a porcaria do convite que ele teve Da aqui no visita. Brasil. Sim, da visita. Esse pontual, pelo anual que ele fez, que está trabalhando com toda a América Latina, porque ele tem que fazer. Se ele é da OEA, a OEA diz respeito a Estados americanos e é um órgão que trata da liberdade de expressão entre os Estados americanos ou nos Estados americanos, ele tem que fazer um relatório anual para tratar de todos os casos que foram citados. O relatório não é a nudes antes do sexo. Que seja, mas aí ele tem que dizer ali, e ali já dá a diretriz do que vai fazer. Nós sabíamos que não ia dar em nada. Ou seja, Tanto que eu fui criticado quando falamos sobre isso. É verdade, é verdade. Para mim esse relatório é bem a nudes antes do coisa. Do coito. Sabe, Não é, do esse é um cumprimento formal da OEA. Tem que ter. Independentemente de ser ou não ser, necessário, desnecessário, eles têm que fazer. Agora, qual é o resultado que posso trazer? Graças a Deus o Eduardo, vai dizer, porque eu estou falando, não quero puxar saco de ninguém. O Eduardo Bolsonaro está lá, ele vai poder conversar com o governo americano e dizer que não está na hora de vocês pararem de dar dinheiro para essa porcaria, porque os Estados Unidos está querendo, inclusive, retirar-se da OEA. Porque quem sustenta essa porcaria que são os países signatários, em proporção dos seus PIBs. Logo, os Estados Unidos põem a maior parte do dinheiro lá. O resultado positivo talvez seja esse. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.